radiosprrio.com.br é o nosso site. Muita música boa, os podcasts dos nossos colunistas e programas, as notícias do dia e tudo o que você precisa saber da rádio que viaja com você. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo São Paulo-Rio. Comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Zé, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Para você também um bom dia. Você pode nos acompanhar sempre nesse horário, a partir das 7h30 da manhã, ao vivo no nosso Facebook, facebook.com/SPRio+, e também pelos aplicativos, né, que você acompanha a rádio online. Você também pode acompanhar a transmissão online pela rádio, pelos apps gratuitos aí disponíveis tanto para Android como para iOS. E depois você tem a disponibilidade de ver todo o conteúdo na íntegra no nosso site, spriomais.com.br, spriomais.com.br. Olha, hoje é quinta-feira, dia 12 de julho de 2018, e a exportação dos 3 principais produtos da RM Vale teve queda neste primeiro semestre do ano. Em Brasília, o Congresso concluiu, durante a madrugada, a votação da LDO e derrubou a proibição de reajuste para servidores no ano que vem. Ainda repercute as idas e vindas da Justiça na soltura de Lula. Dessa vez, também a Procuradoria-Geral da República pede que o desembargador plantonista, né, que mandou soltar o ex-presidente, seja investigado. Pela Copa do Mundo, a Croácia garantiu a vaga, né, e vai disputar a final com a França. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. É o Abre Aspas na edição desta quinta-feira, dia 12 de julho. A gente começa a edição de hoje do Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Candidatos ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, e João Dória, do PSDB, estão em pé de guerra. E não é de hoje, mesmo tendo pelo menos um amigo em comum, o ex-governador e candidato à presidência, Geraldo Alckmin. Este, Geraldo Alckmin, que certamente ficará em cima do muro em relação às duas candidaturas. França sempre diz que há o palanque que o partido te obriga a fazer e o palanque de coração, para sugerir a preferência de Alckmin por sua candidatura. Dória, que esteve recentemente aqui na SP Rio Mais, diz exatamente o contrário. Mas ontem foi um dia de inegável vitória de França. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Décio Notarangeli, suspendeu uma decisão que proibia o governador de discursar em eventos públicos, tidos como discursos de promoção pessoal, discursos de palanque. A ação tinha sido movida por advogados de João Dória e acatada liminarmente pela juíza Alessandra Barreira Laranjeira, da 14ª Vara da Fazenda de São Paulo. O que motivou a ação foi a publicação nas páginas oficiais do Palácio dos Bandeirantes de um vídeo do governador com 65 prefeitos em São José do Rio Preto. Para a França, foi um ato legítimo por tratar de evento de interesse público, mudanças em regras de convênio. Para Dória, a reunião teve, aliás, nítido cunho eleitoral. Não é nada fácil separar as funções de governador da de candidato. Nunca foi. Um candidato que não deixa o cargo, na verdade, o França era tudo que ele desejava era se manter no governo, sempre vai ser acusado de uso da máquina. A equipe de Dória monitora cada passo de França em busca de irregularidades.
os jantares no Palácio, por exemplo, e a campanha nem começou para valer, ou já começou? Daqui a pouco mais destaques da política nacional, mas vamos focar aqui inicialmente no regional, falando sobre as exportações, porque pela segunda vez no ano, a exportação dos 3 principais produtos da RM Vale caiu na comparação com o período anterior. Neste primeiro semestre, os 3 produtos foram responsáveis por 3,8 bilhões de dólares nas exportações da região, que teve uma queda, aí, como você acompanha, de 12,96% ante igual período do ano passado. O ano passado foi registrado 4,4 bilhões de dólares. Dos 3 produtos, os aviões tiveram a maior queda, você acompanha também aí com uma queda de menos 18,79%, contra aí, né, no primeiro semestre, no caso, com 1,3 bilhão contra 1,7 bilhão no mesmo período do ano passado. A venda de veículos ao exterior recuou 11,19%. Os números aí também você acompanha na sua tela, 583,3 milhões de dólares contra 656,8 milhões no ano passado. Já petróleo e derivados exportaram 8,82% a menos do que no primeiro semestre do ano passado, 1,9 bilhão contra 2,1 bilhões de dólares. Olha, falando sobre o acordo entre Embraer e Boeing, o valor do negócio com a gigante norte-americana é o equivalente a 18 anos de lucro líquido da empresa brasileira, tomando por base aí o ano passado. De acordo com o balanço financeiro da fabricante, a Embraer registrou um lucro líquido de pouco mais de 795 milhões de reais em 2017, 36% de alta diante do lucro de 2016. O acordo com a Boeing prevê o pagamento de 3,8 bilhões à Embraer por 80% da participação na nova empresa. A Embraer e a Boeing irão formar até o final de 2019 uma joint venture, ou seja, uma nova empresa que comandará toda a aviação comercial da brasileira. Diante das incertezas geradas em torno da manutenção dos funcionários brasileiros com essa nova empresa, o presidente da Embraer, Paulo César de Souza e Silva, irá se reunir com os sindicalistas amanhã para discutir os termos do acordo. Essa é uma afirmação dos sindicatos de São José dos Campos, Botucatu e Araraquara, que representam os metalúrgicos da fabricante brasileira. Entrevistado pela nossa equipe de reportagem, o assessor financeiro Rafael Bonfim, comentou que, apesar do clima de incertezas, esse acordo é visto como um fortalecimento da empresa brasileira Embraer. Não existe motivo de se desesperar, porque isso é algo positivo. A Embraer está recebendo uma grande força. A Embraer está tomando um fôlego a mais para continuar aí as suas operações. O que talvez preocupe um pouco os trabalhadores é o fato da Boeing estar assumindo 80% da operação. Mas lembrando que é 80% de uma operação e não da Embraer como um todo, né? Então, eu acho que é momento de acalmar, de esperar o que ainda vai desenrolar aí nos próximos meses. Mas eu vejo isso como um ponto bastante positivo para ambas as partes. Muito bem. Às 7h42, no início de maio, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma notificação recomendatória, para que Embraer e Boeing incluísse expressamente salvaguardas trabalhistas nesse acordo comercial. Eu acho que os sindicatos devem prestar atenção nessa questão, manutenção de empregos. Deixem os negócios com as empresas. E o Ministério Público, por meio do GAEMA, o Grupo de Atuação Especial da Defesa do Meio Ambiente, ele instaurou um inquérito no início do mês para investigar a utilização de animais em experimentos de laboratório em 34 cidades do Vale do Paraíba. Segundo o órgão, a investigação tem como objetivo coibir práticas de maltrato, abuso e sacrifício de animais domésticos para fins científicos e didáticos. O inquérito vai questionar 20 instituições de ensino públicas e particulares, instituições civis e militares de pesquisa científica,
fabricantes de cosméticos, agrotóxicos e pesticidas. Eles terão um prazo de 60 dias para responder se praticam experimentação animal. Dependendo da situação, o órgão informou que poderá entrar com uma ação na Justiça para a interrupção dessas atividades. Uma operação contra a pornografia infantil prendeu 4 homens e cumpriu 9 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira em 6 cidades aqui da região do Vale do Paraíba. As prisões integram a Operação Proteção Integral, resultado de uma investigação realizada há 3 meses pela Polícia Civil de Jacareí. De acordo com a Polícia Civil, os presos são de Jacareí, São José dos Campos, Cruzeiro e Lorena. Mas a operação também cumpriu mandados em Campos do Jordão e Guaratinguetá. De acordo com o delegado José Gonzaga Marques, da Delegacia Seccional de Jacareí, foram apreendidos diversos equipamentos, como computadores, telefones e pendrives, com material que envolvia pedofilia. Tolerância zero, né? Tem que ser. 7h45, a gente vai para um breve intervalo, mas você permaneça na nossa audiência, porque já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando aqui com Abre Aspas, na edição desta quinta-feira, já agradecendo mais uma vez a sua audiência pelo nosso Facebook e também pelas demais plataformas em que estamos conectados. Olha, a Defensoria Pública de São José dos Campos vai encaminhar uma denúncia ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, apontando erros na execução do projeto do Arco da Inovação, que é a ponte estaiada que será construída pelo governo do prefeito Felício Ramute na zona oeste da cidade. Segundo a Defensoria, a obra descumpre critérios definidos pelo próprio banco, como a falta de consultas públicas e de avaliação de questões ambientais. O órgão também questiona o caráter social da obra, que será realizada pela Queiroz Galvão. O prazo para a conclusão é de 14 meses. A ponte deverá custar 48,5 milhões de reais e ligará a Avenida Jorge Zarur às avenidas São João e Cassiano Ricardo. A ordem de serviço já foi emitida, Já foi emitida pelo prefeito Felício Ramute. A denúncia deve ser encaminhada ao BID em 30 dias e, se a denúncia for aceita, ela será investigada pelo Mecanismo Independente de Consulta e Investigação, que é um órgão independente de investigação que faz parte da estrutura do Banco Internacional. O projeto de financiamento da construção da Via Banhado, que também receberia investimento do BID, foi alvo de investigação por esse mecanismo em 2017. A denúncia também foi encaminhada pela Defensoria e, de acordo com o relatório, o projeto apresentava alguns problemas aí, como falta da consulta adequada aos moradores ali do Banhado, falta de acesso a informações, além de questões ambientais. Segundo nota do prefeito Felício Ramute, a lei orgânica do município estabelece que só é necessário realizar audiências públicas no caso de projetos que provoquem impacto ambiental, que envolvam conservação ou modificação no patrimônio histórico, nos casos de elaboração dos projetos de lei, das diretrizes orçamentárias, do plano diretor e da legislação reguladora do uso e da ocupação do solo. De acordo com a Prefeitura, em 2016, foi aprovada essa lei complementar que instituiu a Política Municipal de Mobilidade Urbana, e a Prefeitura afirma que essa política foi elaborada e aprovada por meio de um processo que incluiu a realização de audiências públicas. Além disso, a administração ressalta que a obra vai desafogar o trânsito do ponto mais congestionado do sistema viário, justificando o interesse público pela ponte. Continuando aqui com as informações, olha, nessa semana, a Prefeitura de São José dos Campos realizou uma operação para inibir a prática de transporte clandestino aqui na cidade. Durante a ação que aconteceu no terminal rodoviário, 28 condutores foram vistoriados. A ação contou com o apoio de agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal. Desde janeiro deste ano, a Prefeitura realizou 16 operações com 5 apreensões e uma autuação, com abordagem de cerca de 400 motoristas. Na operação dessa semana, ninguém foi autuado ou teve o veículo apreendido.
Quando sair do papel, o COI, o Centro de Operações Integradas de Jacareí, deve monitorar 96 pontos do município, com ênfase na região central, no centro expandido e nas vias de acesso à cidade. De acordo com o prefeito Isaías Santana, o sistema deve contar com 116 câmeras de monitoramento, sendo 8 fixas, 86 que permitem zoom e movimentos panorâmicos e 22 capazes de identificar placas de veículos. Essa imagem que você acabou de ver é do COI daqui de São José dos Campos, que serve como exemplo aí do COI que vai ser implantado em Jacareí. O COI terá 2 pontos de monitoramento, um será o COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar, localizado em São José dos Campos, e o outro será na sede da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, lá de Jacareí. O serviço no Centro de Controle Operacional do COI deve contar com cerca de 30 servidores. As ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica aumentaram 15% neste período. Elas aumentam, 15% nesse período de férias aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte, até porque férias a garotada está nas ruas, empinando pipa, uma prática bem comum. Mas, de acordo com a concessionária EDP, que fornece energia elétrica para as 19 cidades aqui da região, no primeiro semestre, somente no primeiro semestre deste ano, foram 801 incidentes, sendo que somente os meses de janeiro e junho são responsáveis por mais da metade dos casos. São José dos Campos é a cidade com mais ocorrências registradas, sendo 169 somente neste ano, seguida por Caraguatatuba, que teve 98, e por Taubaté, que contou com 95 ocorrências. Uma diversão para muitos, que precisa ter muitos cuidados, como você acompanha agora nessa reportagem. Esse brinquedinho que deixa o céu mais colorido é tão antigo quanto o desejo de voar. De várias cores, tamanhos e formatos, o mercado de pipas evoluiu com o passar dos anos. Modelos feitos em casa foram substituídos por outros mais sofisticados. Hoje, há lojas especializadas que vendem tudo para pipas, desde o corpo principal até acessórios, como carretilhas, linhas, colas e outros materiais. E nesta época de férias, crianças e adolescentes aproveitam o vento e o tempo de sobra para se divertir. Mas a brincadeira inofensiva pode se tornar perigosa quando começa a disputa pela pipa do outro. Para fazer isso, os adeptos utilizam cerol, uma mistura caseira de cola com cacos de vidro que torna a linha da pipa cortante, ou ainda chamada linha chilena, que já vem pronta, mas que tem a venda proibida no país. Apesar disso, não é difícil encontrar na internet vídeos que ensinam a fazer o cerol e as lojas que vendem a linha cortante. O problema é que essas linhas podem causar ferimentos graves ao atingir, por exemplo, motociclistas ou ciclistas. Sempre que nós nos deparamos com pessoas fazendo uso de pipa, gera uma suspeita que pode estar usando o cerol cortante, nós fazemos a abordagem e fazemos a checagem disso. Se não tiver nenhum problema, nós liberamos a pessoa. Caso nós encontremos alguma coisa irregular, nós fazemos a condução à delegacia. Se menor de idade, nós fazemos o contato com os pais para nos acompanhar. Se maior de idade, conduzimos diretamente. Outra prática perigosa é tentar desenroscar as pipas da rede elétrica. Aqui, hoje, só se eu pegar com esse bambu aqui, eu pego uns 20 hoje. Sem bambu, eu pego uns 10, porque aqui lota muito de tarde. Segundo esse engenheiro, há o risco de descargas elétricas e de danos aos equipamentos. Em alguns casos, pode haver até interrupção no fornecimento de energia elétrica. A CPFL tem trabalhado em cima disso, a conscientização dessas crianças, adolescentes e pais. Procurar empinar pipa em locais onde não tem rede de fiação elétrica, perdeu a pipa na fiação, enroscou, abandona aquela pipa, faz outra e vai brincar num local seguro. Eu fui tentar catar minha pipa e deu curto no fio, eu saí correndo. Dicas que são seguidas por Messias. O que é bom mesmo é soltar fora de fio, tipo esse espaço aqui assim, para não ficar enroscando no fio, tomando choque, isso que é legal. Muito bem, o garoto deu recado. Brincadeira inocente, mas que pode virar uma tragédia. Sim. Principalmente por causa do cerol, que é uma verdadeira arma, Tem que ter muito cuidado. É uma prática legal, gostosa. A criança vai para a rua, não fica enfurnado dentro de casa, mas tem que ter essas cautelas aí, muito importante. Os pais também ficarem atentos com relação aos filhos, que muitas vezes a criança pequenininha aí tem que compreender já a importância disso,
Olha, vamos para o cenário político, cenário nacional. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça investiguem o juiz que concedeu a liberdade ao ex-presidente Lula neste domingo. Segundo Dodge, Rogério Favreto, do TRF4 de Porto Alegre, teria cometido crime de prevaricação por ter agido fora de sua jurisdição e sem competência, Sem competência para conceder e reafirmar decisões liminares. O alvo das investigações é o desembargador Rogério Favreto, do TRF4 de Porto Alegre, ele que concedeu o habeas corpus no começo do domingo para que o ex-presidente Lula fosse solto. Ele só não foi solto depois da intervenção do juiz federal Sérgio Moro e também de outros desembargadores do TRF4. Segundo Raquel Dodge, Rogério Favreto teria cometido crime de prevaricação por ter agido fora de sua jurisdição e também sem competência para conceder e reafirmar decisões liminares. Além disso, segundo Dodge, houve uma ação coordenada para libertar o ex-presidente Lula, da qual o desembargador teria participado, segundo ela, e essa ação trouxe efeitos nocivos sobre a credibilidade da justiça, segundo Raquel Dodge. O desembargador Rogério Favreto afirmou que não vai se pronunciar neste momento. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou de uma só vez 143 habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. Embora tivessem assinaturas de pessoas diferentes, as ações não eram ligadas à defesa oficial de Lula e os textos de todas as petições eram padronizados e tinham o subtítulo de Ato Popular 9 de Julho em defesa das garantias constitucionais. Segundo a ministra, o pedido de habeas corpus não é a via correta para atos populares sem embasamento jurídico, apesar de ser direito de qualquer pessoa, qualquer cidadão, utilizá-lo para a defesa de garantias e de direitos fundamentais. A ministra também pontuou aí que, abre aspas, o Poder Judiciário não pode ser usado como um balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política ou ideológico-partidárias, fecha aspas. Pois é, eu acho que isso é um enfraquecimento das instituições, em parte por conta dos próprios ministros, que não se entendem. E assim as brechas são abertas. Exatamente. A ministra também se queixou, de sobrecarga, claro, que diante de 143 ações protocoladas lá, ela se queixou realmente dessa sobrecarga que as petições causaram ao Superior Tribunal de Justiça durante esse período de recesso. Por fim, a ministra Laurita Vaz lembrou que o ex-presidente Lula está sendo assistido por renomados advogados e que tem todas as prerrogativas para fazer a sua própria defesa. Lula permanece preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril por conta do chamado triplex do Guarujá. Lula nega que ser o proprietário e também nega qualquer tipo de envolvimento com irregularidades. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira o projeto de lei de conversão sobre a medida provisória que define valores mínimos para o frete rodoviário de cargas no país. A medida provisória foi editada pelo governo como parte do acordo que pôs fim à paralisação de 11 dias dos caminhoneiros, que provocou o desabastecimento em todo o país. Pela proposta, caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicar 2 vezes ao ano os preços mínimos do frete referentes ao quilômetro rodado por eixo carregado, considerando distâncias e especificidades das cargas e priorizando o custo do óleo diesel e dos pedágios. Uma das principais reivindicações dos caminhoneiros, essa tabela de preços mínimos, é criticada por outros setores. Hoje, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou um estudo em que estima um impacto de mais de 3 bilhões de reais sobre a indústria paulista entre os meses de junho e dezembro deste ano, com essa nova tabela. Muito bem, nós vamos ainda continuar com o noticiário de economia, mais informações do Brasil e do mundo e também as informações do esporte com a Copa do Mundo daqui a pouco, depois do intervalo. Eu estou vendo aqui, você tem só 10 minutos. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas.
Retornando com a edição do Abre Aspas nesta quinta-feira, dia 12 de julho. Mais uma quinta-feira fria, gelada, né, Zé? Nossa, bem frio. Madrugada mais uma vez fria. Aliás, a informação que chega aqui é que Campos do Jordão registrou a menor temperatura no ano, com menos 0,6 graus e geada. Para quem gosta de frio, Campos do Jordão é propício, né, para que tenha esse friozinho lá, mas realmente haja cobertor, haja agasalho para poder se socorrer aí, né, diante desse frio. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, se vai permanecer esse frio aqui na nossa região. Caio Souza, fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E as condições do tempo vão melhorar um pouco hoje em todas as cidades da nossa região. Aqueles ventos úmidos que sopram lá do oceano aqui para o continente perdem um pouco de força hoje. Por causa disso, temos menos condições, menos favorecimento para a formação de nebulosidade. E, assim, o sol vai brilhar com um pouco mais de intensidade. As temperaturas durante a tarde vão ficar um pouco mais altas do que ontem, mas não vão subir muito, não. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 18 graus apenas. Na capital paulista teremos 17, no litoral norte 20 e na Serra da Mantiqueira 13 graus de máxima. Nós não temos previsão de chuva para hoje e no período da tarde a umidade relativa do ar pode ficar baixa também, apesar desse friozinho. Então é importante a gente lembrar de beber bastante água. Só para adiantar, a partir de amanhã as temperaturas já começam a subir mais um pouco, chegando aí perto dos 20 graus aproximadamente e também sem previsão de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Caio, pelas informações, o Caio bem lembrou justamente isso, né? Com esse tempo seco, esse frio, a gente esquece de beber água, então é importante sempre se hidratar aí, né, com relação a isso. Mas boa notícia para quem não está curtindo muito esse frio não, que pelo menos as temperaturas vão começar a melhorar um pouquinho aí a partir de hoje. Vamos para o cenário nacional, política, vamos direto para Brasília, porque o Congresso Nacional concluiu na madrugada de hoje a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019. Foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que define as prioridades do orçamento no ano seguinte, no ano que vem, no caso. O relator disse que a principal prioridade dele era não criar novas despesas para o ano que vem, quando assume aí um novo presidente da República. Mas o trecho mais discutido, o ponto mais discutido aqui hoje foi reajuste para servidor público. O texto não prevê reajuste para servidor público no ano que vem, congela os salários. Já parte de deputados e senadores quer sim que essas pessoas tenham direito a reajuste. A gente tem a opinião de um senador de um lado e de um deputado do outro lado. Veja aí. Nós estamos pedindo ou sugerindo um ano de sacrifício até nós sabermos de fato o que o novo governo pode trazer à luz do debate, tanto em nível de executivo quanto de Congresso Nacional, para apresentar como solução para que o Brasil não continue produzindo déficit. A emenda constitucional 95 está incidindo também na lei orçamentária e o governo e o relator estão propondo corte de investimentos públicos, de programas sociais e arroz salarial. A votação acabou na madrugada, né, no início da madrugada, somente para a gente atualizar essa informação na matéria, que durante as negociações de quarta-feira, durante todo o dia houve negociações, né, o relator cedeu e fez mudanças aí no parecer, onde reduziu o tamanho no corte das despesas de custeio administrativo de 10% para 5%. Mesmo assim, durante a madrugada, os parlamentares mudaram esse ponto, retirando qualquer percentual de redução dos gastos. Ocorreu também a derrubada, né, da proibição de reajustes para servidores públicos no ano que vem. O texto base ainda previa a proibição à criação de cargos públicos neste ano e o Congresso também derrubou a regra. Com a aprovação, o texto seguirá para a sanção do presidente Michel Temer. Até parece que tem dinheiro de sobra, né? Isso aí é uma bomba para o próximo presidente. Vamos falar sobre os indicadores econômicos. Aliás, o anúncio de que os Estados Unidos vão impor aí novas tarifas, né, a produtos chineses e a ameaça de retaliação por Pequim
puseram fim aos dias de relativa calmaria no mercado financeiro. O dólar avançou, como você vai ver agora aí na arte, o dólar avançou sobre as principais moedas e as bolsas mundiais fecharam em queda nesta quarta-feira. O dólar avançou mais de 2% e fechou a 3,88, um dia depois de fechar abaixo dos 3,80 pela primeira vez em 2 semanas. O dólar turismo encerrou mais uma vez acima dos R$ 4,00, cotado a R$ 4,04. As bolsas mundiais também amargaram perdas, com as principais baixas aí na Ásia e na Europa, que fecham mais cedo, em comparação com os índices americanos. O Ibovespa, que é o principal índice acionário brasileiro, cedeu 0,62% ontem. As siderúrgicas brasileiras ampliaram fortemente as vendas para os Estados Unidos em junho, no primeiro mês de vigência das cotas criadas pelo governo do presidente Donald Trump para limitar a entrada de aço e alumínio no exterior. Em relação a junho do ano passado, as exportações de aço do Brasil e aos Estados Unidos quase que triplicaram. Na comparação com maio, quando a produção caiu sob o impacto aí da greve dos caminhoneiros, as vendas aumentaram 395%, segundo dados do governo. A alta ocorreu apesar da iniciativa do governo do republicano aí, do Donald Trump, de frear as compras no exterior para incentivar a indústria americana. Brasil, Coreia do Sul e Argentina se livraram dessa tarifa a mais aí de 25%, mas se comprometeram em limitar as exportações à média dos últimos 3 anos, o que, no caso do Brasil, deve implicar aí uma redução das vendas de aço semi-acabado neste ano em 7%, que até agora está longe de ocorrer. De janeiro a junho, as siderúrgicas brasileiras elevaram em 10% o volume de aço vendido aos Estados Unidos. Com a escalada de preços, as receitas com as exportações subiram 32,5%. O Brasil registra uma suave recuperação apoiado pela política monetária e por medidas fiscais, mas a economia do país registra um desempenho abaixo do potencial. A dívida pública é alta e está subindo, e as perspectivas do crescimento no médio prazo continuam não inspiradoras em meio à ausência de reformas. Isso tudo é o que afirmou o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI. O documento apresentado ontem mostra uma projeção de crescimento de 1,8% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, neste ano, abaixo da estimativa da expansão de 2,3% esperada pela instituição em abril. Na avaliação do fundo do FMI, como contraponto ao aperto das condições financeiras globais, o compromisso com a busca de consolidação fiscal ambiciosa, as reformas estruturais e o fortalecimento da arquitetura do setor financeiro são necessários aí para colocar o Brasil em um caminho de forte, balanceado e duradouro crescimento, segundo o que afirma o FMI. O FMI também destacou ainda que o Brasil precisa avançar com o ajuste das contas públicas, porque ressalta que, mesmo que os gastos federais continuem constantes, em termos reais no nível registrado em 2016, a dívida pública bruta deve continuar subindo e atingirá um pico numa marca aí pouco acima de 90% do PIB em 2023. Ainda no comunicado, o FMI enfatizou que a inflação no Brasil atinge mínimas históricas, o que ocorreu em boa medida devido à fraqueza da economia, à queda de preços de alimentos e às expectativas bem ancoradas, segundo aí informou o relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Bom, as vendas de veículos seminovos que têm até 3 anos de uso caíram pela metade, caíram 50% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são da Fenalto, que representa os revendedores de usados. Já a venda de motocicletas teve aumento. Um país cada vez mais sobre 2 rodas. As vendas de motocicletas cresceram 12% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 451 mil motos emplacadas neste ano. O consórcio é uma ferramenta bastante interessante para a compra de moto, com uma parcela bem baixa, financiamento. Então, praticamente 70% da venda
das vendas de motocicletas são através dessas duas modalidades. Então, de forma que, com mais apetite por crédito, de oferta de crédito, o consumidor passa a voltar a consumir mais motocicletas. A frota em todo o país é de 26 milhões de motocicletas. O motofrentista Danilo faz parte dessa estatística e conhece bem as vantagens. Com 1 litro de gasolina eu rodo de 25 a 30 quilômetros. Eu não sei quanto que um carro faz, mas é muito econômico, né? Além das motos, a bicicleta também vem ganhando espaço. No primeiro semestre foram fabricadas 328 mil unidades, 10% a mais do que o mesmo período do ano passado. O Brasil é o 4º maior produtor de bikes no mundo. Tem 3 vezes mais bicicletas nas ruas que motos, embora no trânsito das grandes cidades pareça o contrário. São 70 milhões de bikes que circulam pelo Brasil. O modelo elétrico não é o mais vendido, mas tem futuro, porque dá um empurrãozinho em quem, digamos, não é profissional. Tem aumentado cerca de 30% a 35% de 2018 comparado com 2017, essa é a nossa projeção. É uma tendência que, para os próximos anos, a gente vai ver cada vez mais bicicletas elétricas aí no mercado nacional. Muito bem. O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar um site que vende informações pessoais de brasileiros como nome, endereço e CPF. O site chamado Tudo Sobre Todos cobra R$ 30 por consulta e já chegou a ser retirado do ar, mas opera hoje por meio de um domínio hospedado na Suécia. Para evitar casos como esse, o Senado aprovou um projeto de lei que estabelece regras no uso de dados pessoais por empresas e também pelo poder público. O texto define a forma como as informações pessoais coletadas, em especial na internet, são utilizadas por empresas e pelo poder público. O projeto de lei abrange os dados pessoais fornecidos pelo cidadão numa farmácia, por exemplo, até o cadastro em sites e fotos publicadas nas redes sociais. O conceito de consentimento, ou seja, de que os dados, eles são das pessoas que os produzem e de que o uso dele por terceiros só pode ser feito mediante o meu consentimento. Segundo o projeto, as empresas terão de solicitar a autorização do cidadão para coletar algum dado, informando claramente a utilização que será feita dessa informação. O cidadão terá o direito de solicitar acesso a todas as informações que uma empresa tem a seu respeito, inclusive se os dados foram compartilhados com terceiros. Também será possível solicitar a correção de dados, a portabilidade para outro provedor de serviços ou mesmo a exclusão total dessas informações. No começo deste ano, a preocupação com a proteção de dados pessoais ganhou força a partir de um escândalo mundial envolvendo o Facebook, acusado de vender dados privados de usuários à empresa Cambridge Analytica, com sede em Londres. O caso atingiu cerca de 87 milhões de pessoas em 10 países, inclusive o Brasil. Com a aprovação nas 2 casas do Legislativo, o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O Brasil deve se juntar a outros países do mundo que já possuem legislação sobre o tema. A gente caminha no mundo para numa grande discussão na tentativa de estabelecer parâmetros de interoperabilidade, que haja uma internet livre, aberta, acessível, interoperável, mas que também garanta direitos para todas. Já pensou cair na malha do tudo sobre todos? Nossa, mas é uma vergonha, né? Infelizmente tem essas atitudes aí. É um SPC particular, né? Bom, nós vamos rapidamente para o intervalo, mas você continue na audiência porque já já tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição do Abre Aspas, nesta quinta-feira, dia 12 de julho, já agradecendo mais uma vez a sua audiência pelo nosso Facebook da SP Rio Mais e também, você bem sabe que depois fica na íntegra o conteúdo no spriomais.com.br. Dá para ouvir na rádio também, né? A rádio pelo aplicativo lá, o pessoal gosta também, caminha junto aí. Tendo internet no celular, no tablet, você também acompanha a programação musical e durante as 7h30 às 8h30, o jornal aqui Abre Aspas.
Uma notinha com relação a políticas é porque a Câmara do Rio de Janeiro ela discute hoje os 2 pedidos de impeachment protocolados na casa contra o prefeito Marcelo Crivella, do PRB. A sessão extraordinária interrompe o recesso parlamentar, que só acabaria no final do mês. A reunião em plenário só foi possível porque 17 parlamentares da oposição assinaram o requerimento contra, para que a casa discutisse esse impedimento de Crivella. Os pedidos de impeachment contra o prefeito foram feitos após uma publicação do jornal O Globo revelar ter ocorrido uma reunião secreta com pastores no Palácio da Cidade, que é a sede do governo, em que o prefeito garantiu soluções para problemas como IPTU e agilidade para cirurgias de catarata. A sessão está marcada para ter início às 14h de hoje. Vamos ao cenário internacional. Na primeira parada da viagem à Europa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Alemanha e pressionou aliados tradicionais do país a dobrarem a meta de gastos militares. O presidente chegou a Bruxelas, sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, determinado a cobrar dos aliados norte-americanos na Europa que gastem mais em defesa. Desde o início do governo, Trump tem pressionado os países da OTAN a cumprir com o compromisso acordado pelo grupo de gastar pelo menos 2% do produto interno bruto no setor. Mas, desta vez, as cobranças foram além. A Casa Branca disse que durante as conversas com líderes europeus, Trump pediu para que os investimentos cheguem a 4% do PIB. As despesas com defesa norte-americana somam cerca de 3,6% do PIB nacional. Além disso, o presidente dos Estados Unidos fez críticas à política alemã e disse que a Alemanha é prisioneira da Rússia porque grande parte da energia que consome vem do país. Respondendo ao ataque de Trump, a chanceler Angela Merkel lembrou sua juventude na Alemanha Oriental, dominada pelos soviéticos, e disse que as escolhas políticas alemãs são independentes. Mais tarde, em uma reunião com Merkel, Trump adotou um tom mais ameno e amigável. Ele disse que a relação entre os dois países é muito boa e parabenizou a chanceler. A agenda de Trump em Bruxelas marca o início da viagem de 7 dias pela Europa. Nesta passagem pelo continente, deve ficar claro como a política norte-americana mudou desde que ele assumiu o poder. Na OTAN, Trump voltou a se distanciar de aliados. E as próximas paradas do trajeto não devem ser menos polêmicas. No Reino Unido, ele deve enfrentar protestos em uma visita que foi adiada muitas vezes. Já na Finlândia, Trump se encontrará com o presidente russo Vladimir Putin, um encontro que pode gerar críticas tanto pela questão da interferência russa nas eleições norte-americanas, quanto pela maior aproximação de Trump com o líder de um país que foi o maior rival dos Estados Unidos no século XX. E os 12 meninos e o técnico de futebol que ficaram presos em uma caverna na Tailândia por 16 dias estão em bom estado de saúde, mas ainda devem permanecer em observação no hospital por uma semana antes de voltarem para casa. Um dia depois que os últimos 4 meninos e o treinador foram retirados da caverna, um vídeo mostra os garotos conversando. Eles perderam, em média, 2 quilos e ainda usam uma máscara cirúrgica porque há risco de infecções. Os parentes só puderam ver os meninos através de um vidro para evitar contaminação. O inspetor-geral do Ministério da Saúde da Tailândia informou que todos tomaram antibióticos e um deles, com infecção de pulmão, deverá continuar com o medicamento. Ele também disse que os garotos estão bem psicologicamente, provavelmente porque ficaram juntos e foram bem cuidados pelo treinador. Os 12 garotos faziam parte de um time de futebol conhecido como Javalis Selvagens. Eles entraram na caverna no norte da Tailândia para fugir de uma tempestade e acabaram presos a 4 quilômetros da entrada. A saga, que envolveu o resgate arriscado, mobilizou mais de 100 mergulhadores e a atenção do mundo todo. Acabou 17 dias depois, com todos os 13 vivos. Hoje, os alunos desse colégio, onde os 12 meninos estudam, comemoraram a saída de todos da caverna. Este garoto de 13 anos é amigo dos sobreviventes. Eu estou muito feliz.
Mal posso esperar para ver meus amigos, jogar futebol com eles. Sinto falta deles e de suas risadas. O que ficou marcante nessa história é o espírito de solidariedade, né? Agora, as histórias paralelas começam a aparecer e mostram que, se não tivesse isso, talvez as crianças não tivessem sido salvas. É interessante que a FIFA parece que também fez o convite, né, para que essas crianças, é claro, elas vão permanecer durante 40 dias em observação, elas não podem sair do hospital, mas ela ofereceu a viagem para que elas acompanhassem a final da Copa do Mundo lá. Quer dizer, pena que não vai dar, né? Infelizmente, mas já são vitoriosos já, né? Pela história magnífica. Vamos aproveitar e falar de esporte? Vamos falar de Copa do Mundo? Linha de frente. Muito bem. Croácia garantiu. Tem outras modalidades esportivas, mas o Ail Marques também vai dar o destaque para o esporte, para a Copa do Mundo, né, Ail? Muito bom dia para você, tudo bem? Olá, Rodrigo. Muito bom dia aos ouvintes da SP Rio. Mais nesta manhã de quinta-feira, vamos começar falando da incrível classificação da Croácia para a decisão da Copa do Mundo, né? Tivemos aí a vitória de 2-1 dos croatas sobre a Inglaterra, de virada, né, lá no Luzhniki, em Moscou, resultado que coloca pela primeira vez a Croácia na decisão de uma Copa do Mundo. A Croácia, que participou de apenas 5 Copas do Mundo desde a sua separação da antiga República, da antiga Iugoslávia, né, a Croácia chegou à semifinal uma única vez, em 1998, na Copa da França. Naquela ocasião, ela foi eliminada pelas anfitriãs, que acabariam sendo aí, ou pela anfitriã, no caso, que acabaria sendo a campeã de 98, a própria França, e agora chega a mais uma semifinal e ultrapassa essa barreira, né, vencendo a Inglaterra e conquistando aí o direito de disputar o título contra os franceses no domingo, ao meio-dia, em Moscou. A Croácia, que é o menor país da história do futebol, desde o Uruguai em 1950, a chegar a uma decisão de Copa. A Croácia e o Uruguai são os dois menores numa final de Copa do Mundo. Nunca houve, na ocasião, menores do que Uruguai e Croácia. Então, portanto, a Croácia pode, inclusive, quebrar esse tabu aí e conquistar a Copa do Mundo no domingo. É a 13ª seleção, o 13º país diferente a chegar a uma final de Copa, lembrando que nós estamos na 21ª edição. No sábado, portanto, às 11 horas da manhã, Bélgica e Inglaterra na primeira partida aí da disputa de terceiro lugar. E na final, domingo, meio-dia, teremos a França e a Croácia. Já tem promessa de pintar cabelo pelo lado da Croácia, já tem também aí o Pogba dizendo que a França perdeu a final de 2016 na Eurocopa para Portugal porque entraram de salto alto e que isso não vai se repetir. Ou seja, promessas de um lado, confirmações de outro. O que a gente sabe é que domingo, meio-dia, tem final da Copa do Mundo e teremos aí França e Croácia. E a França, como eu disse ontem na participação, a grata surpresa dos últimos anos, né, da elite do futebol mundial. A França foi finalista em 1998 e ganhou o título. Em 2006, ela foi vice-campeã perdendo para a Itália e, mais uma vez, chega à decisão de uma Copa do Mundo. É a terceira decisão da França em 20 anos. Ou seja, nessa média aí ela fez melhor do que a própria seleção brasileira, né? E nesses 20 anos chegou a apenas 2 decisões, e a Alemanha também. O Brasil chegou a 2 decisões, ganhou uma. A Alemanha chegou a 2 decisões e ganhou uma também. Ou seja, em 20 anos, Brasil e Alemanha perdem para a França nesse quesito. E se a França for campeã, aí a diferença será ainda maior nesse quesito. Dos últimos 20 anos, na história, o Brasil permanecerá por pelo menos mais uma Copa como a equipe, como a seleção, como o país, com maior número de títulos. Bem, são os destaques da Copa do Mundo. Lembrando que, nesse caso, o Brasil
terá a oportunidade de reverter tudo isso apenas em 2022 no Catar, que será disputado, é bom lembrarmos que a Copa do Mundo de 2022 não será no meio do ano, e sim no final do ano, de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022 no Catar, por conta das altas temperaturas ali na península da Arábia Saudita, ali no Oriente Médio. E a primeira Copa também no Oriente Médio, né? Quem sabe lá o Brasil não consiga um bom resultado. Na primeira Copa na Ásia, o Brasil conseguiu aí ser campeão em 2002. Quem sabe no Oriente Médio ali, o Brasil também não seja o próximo campeão. Mas até lá ainda tem 4 anos, nem sabemos se teremos aí a confirmação do Tite como treinador, ainda está na dúvida, enfim. Estão aí negociando, né? Por falar em negociar, há uma negociação séria também na Conmebol aí, para que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que deverá deixar o cargo agora para o Rogério Caboclo, né? Que foi eleito por unanimidade, que ele não participe de nenhuma reunião mais a partir de agora na Conmebol. Mesmo tendo esse direito, eles querem arrumar um jeito de não ter aí a participação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Coronel Nunes, desde a traição dele na votação para a escolha da sede em 2026. Eles querem que alguém da CBF, menos ele, participe por conta da traição ao votar no Marrocos e não nos Estados Unidos, México e Canadá, que acabou ganhando aí o direito de sediar em 2026. Portanto, são os principais destaques, viu, Rodrigo? Tem o Wimbledon, tem também aí amistoso, o Corinthians empatou com o Cruzeiro ontem, amistoso, enfim, tem uma série de outras informações. A gente vai aproveitar sexta-feira para estar falando um pouco mais sobre isso, e na semana que vem aí, destacando de vez aí o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, lembrando que recomeça na segunda-feira. Um grande abraço a todos, até lá. Obrigado aí pelas informações, pelos destaques aí. Deixa eu, antes da gente encerrar a edição de hoje, agradecer alguns registros aqui de usuários que estão curtindo aqui a nossa live, a nossa transmissão, acompanham a nossa transmissão. O Dino Machado, lá de Taubaté, radialista lá de Taubaté. Dino, obrigado aí pela participação conosco. A Adriana Ferraz, ela é... A Adriana Ferraz é de onde? Ela é de Angra dos Reis, está acompanhando também pela internet. O Cristiano Ribeiro, que também está junto com a gente, aqui de São José dos Campos. Roberto Carlos, lá de Salesópolis, também acompanhando a nossa programação. Tiago Zoccolaro. E o professor Fábio Aparecido também, que já esteve conosco aqui. Obrigado a todos, né, pela audiência aí. E é bom, importante ressaltar que você pode acompanhar a programação da SP Rio Mais. Ela está online, ela está no sprriomais.com.br. O jornal ao vivo você acompanha das 7h30 às 8h30 e depois fica disponível nas diversas plataformas, né? No Facebook e também lá no nosso portal no sprriomais.com.br, além também de você ouvir no aplicativo da rádio disponível para Android e para iOS. Zé Guilherme, amanhã a gente se reencontra. Muito obrigado por hoje. Tá, até amanhã. A você, meu muito obrigado. Uma excelente quinta-feira. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais. Jornal Abre Aspas.